Have you ever wondered why we are seeing dramatic increases in health problems since our great-grandparents' time? 100 years ago, people mainly lived and worked outdoors. Many were farmers. Clothes were hung outside to dry. Children played outdoors. Almost everyone spent most of their day outdoors. They rode horses. But now things have changed. Most of us work and play indoors, where we have air conditioning. We work more on computers than on farms. We wash and dry our clothes indoors. We watch TV and surf the internet and play video games. We ride in air-conditioned autos and airplanes and trucks. We even swim indoors. So what does all this indoor activity mean? Less sun. Could less sun be associated with more disease? Let's find out. From sunlight, our skin makes a vital substance, vitamin D. Vitamin D, which is actually a hormone rather than a vitamin, has a major impact on our bodies. It increases activation in more than 2,000 genes. This increased gene activation allows the body to combat disease. In fact, over 5,000 scientific studies have shown the clear association of vitamin D deficiency with more than 100 diseases and health problems, most of which have seen dramatic increases over the past 50 years. These include some of the big ones: cancer, diabetes, osteoporosis, Alzheimer's, multiple sclerosis, obesity, and heart disease. Even rickets, which supposedly had gone away 80 years ago, has reappeared. Are you at risk for these diseases? Do you get enough vitamin D? Probably not. More than 9 out of 10 people worldwide don't get enough vitamin D. Ask yourself, do you spend a lot of time indoors? Do you wear sunscreen or protective clothing when you go outdoors? Many people think that 10 minutes outdoors is enough to get all the vitamin D they need from the sun. But the fact is, for most people, that unless you spend a fair amount of time outdoors every day in full sun with minimal clothing and no sunscreen, you aren't getting enough vitamin D to protect against disease. You need to stay in the sun for 3 hours if you are standing up in a short-sleeve shirt, 20 minutes if you are lying down in a bathing suit. Even food no longer provides as much vitamin D as it did 100 years ago. For example, in 1900, pie crust was made with lard from pigs raised outdoors. Back then, just one piece of a double crust pie provided 2,000 international units of vitamin D. Today, pie crust is made from vegetable oil or shortening. How much vitamin D? 0. The good news is you don't need sunlight or lard from pigs raised outdoors in order to get your vitamin D. A simple supplement can provide all you need to prevent or even treat serious disease. But how do you find out if you have enough vitamin D? You can, of course, have a blood test. A reading of at least 40 nanograms per milliliter or 100 nanomoles per liter is optimal. Or you can do a quick, easy test on yourself. Just press hard on each of your shin bones, and then on your sternum, the bone in your chest between your lowest ribs. Did at least 2 of them hurt? Sore bones is an indication that you are probably very deficient. So, let's say you are deficient. This is very likely if you have a major disease or are elderly, have had recent surgery or illness, or you are pregnant. A breastfed infant would also be at risk. How much vitamin D should you take? This, of course, would depend on your individual situation, but many studies indicate that 4,000 international units daily is necessary to bring the average adult up to 40 nanograms and maintain this healthy level. If you know you are at risk for being deficient, you might want to start with a larger dose. You may also want to take more than 4,000 international units of vitamin D daily if you are elderly, obese, or plan soon to get pregnant or have surgery. You should start feeling noticeably healthier and more energetic within a few days to weeks. Are people starting to notice the benefits of vitamin D? You bet. When one doctor raised all of his patients' levels to 80 nanograms or 200 nanomoles, he noticed that no matter their age or health condition, their average of 4 office visits per year dropped down to 1 visit.
more and more people are getting vitamin D tests, a 10 times increase in just 3 years. And research on vitamin D has accelerated. More research has been done on vitamin D than on vitamin A, C, E, and K combined. So, if you want to feel better or get or stay healthy, taking a vitamin D supplement is probably the single best thing you can do for your body. And it won't cost you a trip to Hawaii. Do yourself a favor. Read the studies if you need more proof. Then try it. Vamos falar da vitamina D. Muito rapidamente você me falou ali quando eu estava entrando no estúdio, e presta atenção que é muito importante a deficiência dessa vitamina no nosso organismo, o que pode causar. Vamos lá? Em primeiro lugar, chamar a vitamina D de vitamina é um erro biológico e fisiológico, porque a vitamina D é derivada diretamente da cascata de produção do colesterol, que vai demandar a formação dos hormônios esteroides. Portanto, nós estamos falando de um hormônio. Isso não tem nada a ver com vitamina. Vitamina D é um hormônio, com todas as características que reúnem esse hormônio. E hoje, Olga, nós estamos enfrentando uma das maiores epidemias já registradas dentro da história da medicina, que é a múltipla deficiência de vitamina D em todos os recantos desse planeta. Pra vocês terem uma ideia, a vitamina D é um hormônio lipossolúvel que está relacionado a fenômenos simplesmente centrais no organismo humano. Número 1, através da vitamina D, o organismo é capaz de sintetizar uma proteína chamada fator inibidor de renina, ou seja, essa proteína é indispensável para a manutenção da pressão nas artérias. E hoje, uma quantidade imensa, incomensurável de pessoas que está sofrendo de hipertensão arterial sistêmica, recorrendo a medicamentos, poderia ter o seu quadro, no mínimo atenuado, e em boa parte desses casos, eliminado, se eu estivesse, ao invés de repor repor antihipertensivos, está associando e repondo maciça quantidade de vitamina D, em alguns casos também associados a... Então, a falta da vitamina D pode me dar pressão alta. Não Resumindo. Só pode, como inúmeros trabalhos científicos demonstram isso, milhares, milhões de pessoas hoje em todo o mundo, até aqui nesse país, se você não sabe, 29% da população total desse país sofre de hipertensão arterial sistêmica. Tudo isso, 29% da população brasileira. Nós poderíamos hoje estar trazendo um perfil completamente diferente se o médico tradicional entendesse a fisiologia desse hormônio chamado vitamina D. Um outro aspecto importantíssimo também na vitamina D é a sua capacidade de interferir na deposição da placa ateromatosa. O que é isso? Olha, ele fale o termo técnico e traduza, né, seu Juarez? Senão a gente não vai entender nada, né? Bom dia, lindinho. Na linguagem prática é o seguinte, infarto... Só um pouquinho, tá vendo aquele senhor ali? Estou vendo, já tive elegância dele? Elegantíssimo. Ele não tem barriga de cerveja, não. 80 anos essa figura. Fui me apresentado ali, estive conversando rapidamente. Fantástico, já lancei um raio-x nele. Ele é um exemplo para todos nós. Tem um perfil passado dos 100 anos. Que beleza! Voltando então, vamos lá. Olga, o infarto agudo do miocárdio, que é a maior doença que ceifa vidas no mundo ocidental, não é uma doença de colesterol. É uma doença inflamatória. O que é que acontece? O colesterol que circula no nosso organismo circula numa forma biológica chamada colesterol reduzido. Esse colesterol reduzido é impossibilitado de se depositar em qualquer lugar do seu corpo. O colesterol só passa a formar placas de ateroma quando existe a sua transformação da forma reduzida para a forma oxidada. E o que é que provoca isso aí? Um quadro que nós conhecemos muito bem nessa medicina chamado inflamação crônica subclínica. E um dos fatores desencadeadores desse processo é exatamente o que? Adivinha? A deficiência de vitamina D. No momento que essa vitamina cai, esses fatores que lesam o endotélio, que é a camada interna das nossas artérias, permite que sejam criadas as condições para o colesterol começar a se depositar lá dentro. O meu sistema imunológico, quando a gente fala assim, eu peguei a gripe porque o meu sistema imunológico estava baixo. Eu dormi mal, sei lá. Enfim, ou a dor de garganta, ou dor de ouvido, ou uma conjuntivite. Gripe, então, é fatal, a gente sempre fala, né? Então, se eu tivesse conhecimento sobre a importância dessa vitamina, eu poderia estar
com o meu organismo. Mantendo sua vida completamente normal. Como um carro revisadinho, bonitinho, andando bem. Com certeza. Por quê? Porque ao invés de vacinar uma pessoa, e principalmente uma vacinação de velhinhos, né, pessoas mais idosas, não estou dizendo para vocês que vacinar pessoas é errado. O que eu estou dizendo a vocês é que vacinar pessoas não é prioritário. Por quê? Porque na realidade eu tenho que criar condições para que o meu organismo responda aos bioagentes infecciosos. Significa, uma virose não vai matar você, uma gripe suína não vai matar você. E vejam o escândalo e o terror que foi feito há algum tempo atrás com esse negócio de gripe suína. As pessoas aterrorizadas, empreendimentos turísticos indo à falência, porque as pessoas estavam com medo de ir lá. E sabe qual é a questão? Quando você é infectado por um vírus ou por um bioagente patogênico, o seu organismo só responde adequadamente a esse vírus ou esse agente se a membrana desses microagentes for rompida. E é só aí que o sistema imunológico começa e é possibilitado de atacar esse bioagente agressor. E para que eu rompa essa membrana desses bioagentes, dessas bactérias, desses vírus, eu tenho que ser capaz de produzir uma proteína especial chamada peptídeo antimicrobiano. E adivinha mais uma vez, quem é o modulador da síntese desse peptídeo? Vitamina D. A vitamina D. Ou seja, se essas pessoas estivessem suplementando vitamina D, vocês podem apostar em termos reais e totais e absolutos. Uma quantidade imensa de pessoas hoje não estaria mais morrendo de infecções oportunísticas de inverno, como gripes e outras mazelas, que infelizmente são mortes absolutamente desnecessárias, movidas por uma doença que está muito acima dessas outras, Olgas. Uma doença chamada ignorância. E para essa ignorância só existe um antídoto: informação. Informação. Não, é o caminho, não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Agora, quando eu fico assim, me perguntando, eu estou nessa profissão há muitos anos, doutor, e eu fico me perguntando, por que é que não se investe em prevenção? Porque isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de prevenção. Porque se eu tenho informação, eu vou fazer a prevenção. Fazendo a prevenção, eu não fico doente. Ponto. É fácil de fazer a conta. Isso a gente sabe que os governos não fazem e tudo bem. Você em casa, e tudo bem não, tudo mal, né? Porque seria mais interessante fazer a prevenção. A gente pelo menos tenta fazer o nosso papel aqui, sempre entrevistando médicos. A onça com vara curta, pesquisadores que têm conteúdo para nos ensinar essas coisas. Você com certeza está se perguntando assim, onde é que está a vitamina D? Não está. Não está? Não está. Por quê? Eu não reponho na alimentação? Hoje, em ambientes cada vez mais restritos, os alimentos estão muito, muito, muito longe de conseguirem suprir as nossas necessidades metabólicas globais. Você tem uma ideia, ovos, carne, peixe não conseguem suplementar nem 10% da quantidade de vitamina D que nós precisamos, agravado ao fato de que a vitamina D seria naturalmente sintetizada a partir da exposição da pele aos raios ultravioleta no espectro de onda 200 a 400 nanômetros. E o que é que acontece? Por nós vivermos em ambientes cada vez mais fechados, recolhidos a ambientes cobertos, a demonização do sol, né? Descobriram que o sol faz mal, não é? Isso tudo provoca uma cultura de nós não expormos mais o nosso corpo. Mas sol demais também mata, né? Tudo demais mata e é veneno. Mas acontece que o sol está longe de ser causador de câncer de pele. Eu poderia estar discorrendo com vocês hoje aqui sobre esse assunto que daria um programa inteiro. Não, a gente vai fazer olha só, um de cada vez. Na realidade, pesquisas seríssimas têm apontado um paradigma que vai de encontro ao que muitos profissionais preconizam. Usar protetor solar, não se expor ao sol. Tem se demonstrado que, na realidade, o que aumenta a incidência de câncer de pele não é o sol, e sim a luz artificial, essa que está nos iluminando e nos banhando exatamente aqui e agora. Vocês entenderam isso? Então, eu estou mexendo com a indústria dos protetores solares, eu estou mexendo com uma série de interesses que existem por trás disso. É muito complicado tudo isso, né? Fazer medicina assim é Fazer medicina assim você tem que matar um leão todo santo dia, porque você está tentando mostrar às pessoas o óbvio e a corrente tenta mostrar o ilógico e o não óbvio. Mas então, eu tenho de repor através de quê? De creme, de PET? Olha, uma das formas mais eficazes de repor vitamina D, posto que é um hormônio, é também da mesma forma que os outros hormônios, através da pele. Através da nanotecnologia. Você coloca essa vitamina em nanopartículas que são absorvidas fisiologicamente através da pele. E também, Olga, é muito simples. Porque hoje nós temos parâmetros para identificar a deficiência de vitamina D. Ela pode ser quantificada
Você faz um exame no sangue, que é a dosagem da 25-hidroxivitamina D, e se o seu nível sanguíneo estiver abaixo de 50 nanogramas por decilitro, você ali, aquele que está nos vendo, é um deficiente de vitamina D. Portanto, deficiência dessa vitamina, deste hormônio, nos torna vulneráveis e susceptíveis a essa imensa gama de comorbidades que afetam as pessoas que estão vivendo e principalmente aquelas que estão envelhecendo. Ser saudável não é tão difícil assim, não né? é. A gente precisa de informação. Precisa de informação e precisa de uma coisa mais importante, bom senso para filtrar a lógica contida na informação e na desinformação, que é o contraponto da informação. Então, às vezes as pessoas vão tomadas pelo óbvio e nem sempre essa medicina é tão óbvia. Ela é lógica. Vamos falar para os homens, então, na próxima vez que você vier? Com certeza. Eles podem já se preparar, podem até enviar perguntas para cá. E a nossa promessa é, o próximo programa vai ser dedicado à saúde masculina. Vamos falar de andropausa, a menopausa masculina. Que a gente Sintomas, como identificar, como repor, como tratar, que benefícios eu posso ter repondo esse hormônio que está em queda e, principalmente, que prejuízos o meu organismo tem hoje na deficiência desses hormônios. Você pode mandar, inclusive, sua pergunta pelo e-mail, manhãgazeta@tvgazeta.com.br. Doutor Ítalo Rachid. Uma honra, Bom Giovanni. É sempre muito bom estar com bom você. tê-lo aqui mais uma vez. Eu sempre aprendo muito. Eu tenho uma amiga que está fazendo a reposição bioidêntica. Menino, que é aquilo? Essa mulher tá assim que eu vou te contar de bem. Com certeza, absoluta. Muito bom. Obrigada, doutor Ítalo, mais uma vez. Obrigada. Muito bem. Olá, amigos! Estamos aqui novamente, de novo, caçando encrenca, Vandélio Sanctus, de Uberaba, Minas Gerais, Brasil. E, novamente, eu estou aqui mais do que politicamente incorreto. Sempre. Chover no molhado não adianta. E, mais uma vez, o assunto somos nós, o gado. Tenho que abrir todos os vídeos falando de a nova ordem mundial, os Illuminates, 70% do dinheiro do planeta está na mão de 13 famílias. Pesquisa-se na internet. E um dos objetivos deles, principalmente, são dois, né? 3. Controle absoluto da população. Redução da população mundial. Falam até em 70%. E ganhar dinheiro com isso. Como? Produzindo muita doença. Visto que eles são donos de todo o complexo médico, industrial, farmacêutico do planeta. Donos da televisão, todas, do planeta. Então eles transformam verdades em mentiras e mentiras em verdades quando querem. Já falei da regra de 3 a respeito do ovo, né? Descobriram que a luteína do ovo fecha todos os consultórios de oftalmologista, então transformaram o ovo em vilão, né? E o povo acredita. E assim sucessivamente. É só a regra de 3. Descobre a causa real, faz a propaganda ao contrário, vende o remédio. Então, mais uma regra de 3 para vocês. Essa regra de 3 é a vitamina D. Esta produzida quando você está exposto ao sol. Reuni alguns artigos, peguei os melhores para comentar com vocês. Porque outro dia veio um artigo falando que existe uma epidemia de falta de vitamina D e que os americanos estão morrendo por falta de vitamina D. Porque essa vitamina D, ela só é absorvida quando você está exposto ao sol, pelo menos 20 minutos dia. Mas vamos lá.
A vitamina D não está em nossa dieta. A não ser que alguma pessoa colocou vitamina D no leite, falou que o leite é rico em vitamina D, mas não funciona. Logo mais adiante, você verá que é enriquecido com vitamina D. É balela. A natureza planejou que nós pudéssemos produzir vitamina D na nossa pele, com exposição ao sol. Então, uma historinha breve, para não ficar cansativo, chato, para vocês entenderem a profundidade da coisa. Na verdade, a vitamina D não é uma vitamina, ele é um hormônio, um pré-hormônio. Diferentemente de qualquer outra vitamina, a vitamina D é realmente um pré-hormônio. Seu corpo é a única fonte do potente hormônio esteroide chamado calcitriol. Presta atenção no calcitriol. Como isso naturalmente acontece? Primeiro, sua pele produz vitamina D. Quando a luz solar atinge uma molécula de pré-colesterol, não produz vitamina D, sem aquela história lá do colesterol do vídeo anterior. Por que será que eles malham tanto o colesterol? Por que será que eles malham tanto, tentando transformar o colesterol em vilão? Então, seu fígado converte vitamina D na forma de armazenamento. Chamou de calcidiol. Então, para armazenar a vitamina D, ela é armazenada em forma de calcidiol. Que armazena no sangue. Se você tiver suficiente calcidiol em seu sangue, então realmente a saúde acontece. Sem calcidiol, esquece. Um pouco de calcidiol vai para os rins, para ajudar a manter os níveis de cálcio no sangue. Mas o mais importante acontece nos seus tecidos. Os tecidos, por toda parte do seu corpo, convertem calcidiol em calcitriol. Em toda parte do corpo. Esse calcitriol é o mais potente esteroide que existe no corpo inteiro. Esse calcitriol, ele tem a capacidade de reparar todas as doenças da sola do pé ao couro cabeludo. Esse corticoide que todos os médicos indicam é um derivado desse calcitriol, desse hormônio, aspas, hormônio. Eu já falei antes que a minha intenção aqui não é bioquímica, é alertar. Mas o calcitriol, ele fecha todo o complexo médico, industrial, farmacêutico, por falta de doenças. Então se eu manter o meu nível de vitamina D elevado, com 20 minutinhos de sol por dia, não vai faltar calcitriol? Não, não vai. Então eu não irei ao médico? Não, não irá. Sabe-se disso, os donos, desde os meados dos anos 70, que eles descobriram que o calcitriol fecha todo o complexo médico, industrial, farmacêutico do planeta. Então o que eles fizeram? Transformaram o sol em vilão. A mídia, toda a mídia, está sob o controle desse povo. Não vá ao sol, o sol é cancerígeno. Isso é a regra de 3. Fuja do sol, o sol vai te matar. Faça propaganda falando que o sol mata. Venda remédio pela falta de calcitriol. A falta de calcitriol, eles vão gerar doenças da sola do pé ao couro cabeludo. Veja que o médico, você chega lá com queda de cabelo, ele te indica corticoide. Problema no olho, corticoide. Inflamação no ouvido, corticoide. Inflamação de garganta, corticoide.
Você está com descamação na pele, corticoide. O médico estudou 8 anos para indicar anti-inflamatório, antibiótico e corticoide. Não porque ele é ruim, não porque ele é mal intencionado. É porque ele foi formado pela elite global. Ele só vai ver sim, a culpa não é dele não. Na maioria das vezes. Muito bem. Como todos os hormônios esteroides, o calcitriol funciona ligando seu gene. Isto é, em centenas de tecidos por todo o seu corpo, o calcitriol expõe seu genoma. Ele dá o sinal para seus genes produzir centenas de enzimas e proteínas cruciais para manter a saúde e lutar contra as doenças. Bye bye hospital com a vitamina D. Regra de 3. Vamos a outra regra de 3 dentro da vitamina D. Fuja do sol. Sol é um veneno. Tem um buraco na camada de ozônio. Gente, não existe camada de ozônio no planeta. Ela é totalmente inventada. Põe no YouTube, na internet, a faixa da camada de ozônio. Camada de ozônio que existiu. Botou um buraco da coisa que nunca existiu. Coloca aí a faixa do aquecimento global. É tudo desse povo. Tudo. Faixa do aquecimento global foi uma estratégia maravilhosa para vender crédito de carbono. Põe aí a faixa do aquecimento global. Mas não é essa questão agora. A vitamina D que vai lá na frente se transformar em calcitriol, que é a máquina curativa do corpo, não existe mais. Fuja do sol. Bom, já conseguiram encher os hospitais de doenças por falta de vitamina D. Veja como as pessoas que trabalham na fazenda não tem pressão alta, tem diabetes, nem nada. São extremamente saudáveis. Por quê? Estão com os estoques de calcitriol lá em cima. Mas vamos a mais um dado. Não, deixa eu falar uma coisa enquanto estou lembrando. Bom, você já fugiu do sol, já transformaram o sol num fantasma, né? Nós estamos debaixo do sol há alguns milhões de anos e estamos aí vivos, né? Mas, vamos lá. Inventaram então o protetor solar, que é a solução maravilhosa para os males do sol. Protetor solar causa câncer de pele. Benzofenone 3. Procure na internet. Benzofenone 3. Que contém aí no seu milagroso protetor solar, que é um potente cancerígeno. Protetor solar provoca câncer. E sabe-se disso desde antes da fabricação do protetor solar. Então quer dizer que o protetor solar provoca câncer? Sim. A falta do sol, que vai resultar na falta de calcitriol, que é o grande exército do corpo, também vai provocar câncer. O câncer tem aumentado tanto, não sei porquê. Eu sei. Falta de calcitriol, falta de sol. Por isso que eu falo. Nós somos o gado. Bom, como tudo isso acontece? Só se você conseguir suficiente vitamina D a partir dos raios do sol ou de suplementos. Se você é um dos que evita totalmente o sol, que é um neurótico, manipulado pela mídia Illuminati, pesquisas recentes indicam que você precisa mais ou menos 4.000 unidades de vitamina D em um dia. 4.000 unidades de vitamina D em um dia. Então você não vai conseguir suficiente vitamina D a partir do leite, a menos que você beba 40 copos por dia. Ou de um multipolivitamínico, a menos que você ingira mais ou menos 10 tabletes por dia.
Aliás, nada disso é recomendado. A natureza falou para você absorver a vitamina D na pele, ou converter. Se você não conseguir a vitamina D do modo como a mãe natureza pretendeu, a partir do raio solar, você precisa tomar suplementos de vitamina D. Muitos de nós conseguimos muito mais vitamina D dos raios solares do que imaginamos. Quero que vocês prestem atenção nisso agora. Mas a maioria tem uma necessidade de mais ou menos 2.000 unidades extras por dia. Cada vez mais na internet, lojas de suplementos alimentares de saúde vendem vitamina D. Tenha certeza de que vitamina D que você compra é o puro colicalciferol. Não compre uma preparação adicionada com vitamina A. Apenas o colicalciferol. Mas mesmo assim, não confie, nunca pela minha experiência. Parece que tem que ser o sol mesmo. Muitas das doenças da civilização moderna, câncer, doença do coração, diabetes, hipertensão. Vou fazer um vídeo especial sobre hipertensão, que é outra regra de 3. Doenças periodontal, depressão, obesidade, estão agora claramente associados com a deficiência da vitamina D. Não é só essas não, tá? O calcitriol, ele que é o grande reparador do corpo. Destruir o calcitriol, fazendo com que as pessoas fugissem do sol. E até mesmo com a rotina de hoje, todos estão trabalhando longe do sol. Muito bem. A deficiência da vitamina D causa muitos casos dessas doenças da civilização moderna. Nós apenas não sabemos. Nós precisamos de institutos nacionais de saúde para financiar mais pesquisas em relação à vitamina D. Só que agora nenhum instituto abriu as portas para estudar mais a vitamina D. Todos institutos de pesquisa na área de saúde, adivinha de quem são? De fazer com que você pense. O fato é o seguinte: a maioria de nós produz mais ou menos 20.000 unidades de vitamina D após mais ou menos 20 minutos de sol, de verão, para a maioria dos tipos de pele. O mínimo eritema, aquela quando a pele fica meio avermelhada, por todo o corpo, produzindo pela UVA e UVB, resulta na produção de 20.000 unidades. Isso é, mais ou menos 100 vezes mais vitamina D do que o governo diz que você precisa diariamente. Por que que o corpo humano produz 100 vezes mais vitamina D em 20 minutos do que o governo diz que você precisa diariamente? Será que tem alguém interessado na sua saúde, inclusive o Ministério da Saúde, que não é o Ministério da Saúde, é o Ministério da Doença? Porque não previne nada. Beba Coca-Cola, o Ministério da Saúde pode. Né? Não como ovo, não toma sol. Então, é só eu que sei disso? Não, gente. Então, por que o ser humano faria tanta vitamina D em tão curto espaço de tempo? É porque a vitamina D é essencial, primordial à vida humana. Não quer adoecer, não quer dar dinheiro para esses caras, né? Toma só 20 minutinhos de sol, sem protetor solar. E quando você for ao médico e ele falar para você fugir do sol e usar protetor solar, isso é o seguinte: para ele pegar o protetor solar, passar assim no dedo e colocar lá onde você está imaginando e outro na boca por 5 minutos, depois inverte, coloca 5 minutos, depois inverte e fica aí até cansar, entendeu? Assim, até cansar. É um bando. Isso aí, gente. Se gostou aí, tome bastante sol, que você não vai gastar
dinheiro com doenças. Valeu. Existe aquele mito do cálcio, né? Pois é, o cálcio é outro choque que o pessoal vai ter. Se você faz suplementação com cálcio, você vai viver menos. Essa é a verdade. Porque o cálcio que você está suplementando, ele não vai ficar no osso. Ele vai ser depositado nas coronárias, na aorta. O seu cálcio, para ser depositado no osso, você tem que concomitantemente ingerir vitamina D e magnésio. Se você não ingerir os três juntos, o cálcio é prejudicial, pelo contrário. Então tem gente que está sendo operado por calcificação de válvula cardíaca. Aquela calcificação de válvula cardíaca é excesso de cálcio. Tem gente que está fazendo diálise porque o rim não funciona bem, porque teve cálcio demais e atrapalhou o rim. Então, se você faz suplementação de cálcio sem fazer suplementação concomitante de vitamina D e de magnésio, não está lhe ajudando, está lhe prejudicando. E vitamina D3, né, Laís? É o D3, a vitamina D3. Porque muitas vezes o pessoal dá o cálcio e diz assim, o cálcio vem junto com vitamina D, tu vai ver, é D2. Não, é D2 e aquilo não resolve nada, e tem que ser em doses muito maiores do que aquela que é colocada no leite. Então essa história de que o leite já vem enriquecido, cuidado com alimentos enriquecidos. Como regra geral, eu procuro evitar alimentos enriquecidos. É enriquecido com ferro, é enriquecido com vitamina C, é enriquecido com vitamina D. Fuja desses alimentos enriquecidos, porque geralmente eles dão mais problema do que solução. A gente tem aqui, olha, para você que quer saber um pouquinho mais,